Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para lançar a primeiríssima resenha desse canal. Finalmente eu vou lançar a resenha que eu tô prometendo já tem quase um mês para vocês. E eu vou falar hoje desse livro aqui, A Resposta, escrito por Kathryn Stockett. Esse livro faz parte da minha lista do desafio IDY. É o livro que eu li no mês de maio. E sim, a resenha ela tá bem atrasada para sair, mas isso não vem ao caso. A Resposta vai tratar do quê? Vai contar a mesma história a partir do ponto de vista dessas três mulheres, essas duas empregadas e essa menina aqui. Essa é a Skeeter, essa é a Minnie e essa é a Ebeline. Então, a gente vai ser inserido na história a partir do momento que a Skeeter volta da faculdade, volta formada em jornalismo. E aqui a gente vai ser destrinchado, né? A Kathryn vai escrever sobre a relação que existe entre as patroas brancas e suas empregadas negras em 1962, uma época onde o racismo nos Estados Unidos ele era extremamente descarado. Né? Haviam leis que proibiam coisas como o casamento interracial, né? Que é o casamento entre pessoas brancas e pessoas negras. Haviam leis que proibiam o comércio de qualquer tipo de coisa no mesmo lugar, tanto para brancos quanto para negros. Então, os brancos tinham o seu lado da cidade e os negros tinham o seu lado da cidade. Não por coincidência, o lado negro era e é até hoje o lado mais pobre. Aqui, em 1962, a escravidão nos Estados Unidos não tinha sido banida, cara, não tinha 100 anos, quase. Se tinha muito. Qual é o foco do livro todo? A Skeeter, ela volta da faculdade muito aberta, né? A mente aberta a muitas coisas. E ela começa a perceber que existem vários problemas tangenciando essa relação que existe entre os negros e os brancos dentro da cidade onde ela mora. E como ela quer ser escritora, ela tem a ideia de fazer um livro contando sobre a vida das empregadas, sobre como elas encaram as suas vidas, as suas relações com as famílias brancas para quem elas trabalham, a relação que elas têm com os filhos dos seus patrões, que quando crescem se tornam seus patrões também. E ela começa então, a Skeeter começa então a convidar empregadas para darem seus depoimentos. A primeira pessoa para quem ela corre é a Ebeline, só que ninguém quer participar. Como eu falei no começo do vídeo, nessa época existiam algumas leis que proibiam certos tipos de comportamento entre pessoas brancas e pessoas negras. Uma dessas leis, no estado do Mississippi em específico, existia uma lei que dizia que qualquer tipo de projeto, livro, folheto, argumento, qualquer tipo de coisa que pregasse a igualdade racial entre brancos e negros era proibida. Então nenhuma das empregadas quer participar, porque é algo muito perigoso, é contra a lei, elas poderiam ser presas por conta disso. E mesmo que não fosse, fica essa coisa ruim de que se elas participassem e alguém descobrisse, elas iam perder o emprego. Porque não é interessante mexer no status quo da sociedade. E o que a Skeeter estava tentando fazer era redefinir completamente o status quo da sociedade, da cidade onde ela vivia. E por mais que para Skeeter no caso, haveriam consequências, ela poderia ser presa, ela ser enviada para a prisão e ela perderia toda a credibilidade com o círculo familiar dela, as consequências para as empregadas seriam extremamente piores. Existe um trecho aqui no livro onde a Ebeline fala exatamente isso. Eu vou ler para vocês. Acho que sei o que ia acontecer se as madames brancas descobrissem que temos escrevendo sobre elas, contando a verdade sobre como elas são. As mulheres não são como os homens.
Uma mulher não vai bater em você com um porrete. A dona Haley não puxaria uma pistola para mim. A dona Leafold não viria até aqui e atirar fogo na minha casa. Não. As madames brancas gostam de manter as mãos limpas. Tem um jogo de ferramentas reluzentes que elas usam, afiadas como unhas de bruxas, organizadas e guardadas com cuidado como os instrumentos de um dentista. Elas não vão largar essas ferramentas tão cedo. A primeira coisa que uma madame branca vai fazer é demitir você. Você fica chateada, mas pensa que vai encontrar outro emprego quando as coisas se acalmarem, quando a madame branca acabar se esquecendo de você. Você economizou um mês de aluguel, as pessoas trazem panela de abóbora para você. Mas então, uma semana depois de perder o emprego, você recebe um pequeno envelope amarelo que é enfiado debaixo da sua porta de tela. O papel lá dentro diz aviso de despejo. Todos os senhorios de Jackson são brancos, e todos têm uma madame branca que é amiga de alguém. Então você começa a entrar em pânico. Você ainda não tem nenhuma perspectiva de emprego. Em todos os lugares onde você tenta, a porta é batida no seu nariz. E agora você não tem mais onde morar. Então tudo começa a desabar. Se você tem um financiamento de carro, eles vão se reapropriar dele. Se você tem uma multa de estacionamento que ainda não foi paga, você vai para a cadeia. Se você tem uma filha, talvez vá morar com ela. Ela também trabalha para uma família branca. Mas alguns dias depois, ela vem e diz: Mamãe, acabei de ser despedida. Ela parece magoada, assustada. Ela não entende por quê. Você precisa dizer a ela que é por sua causa. Pelo menos o marido dela ainda está trabalhando. Pelo menos podem alimentar o bebê. Então demitem o marido dela. Outra ferramentazinha afiada e brilhante. Os dois apontam para você, chorando, se perguntando por que você fez o que fez. Você nem mesmo lembra por quê. Semanas passam e nada. Nada de emprego, nada de dinheiro, nada de lugar para você morar. Você espera que isso seja o fim da vingança, que ela já fez de tudo, que tá pronta para esquecer. Vai ter então uma batida na sua porta, tarde da noite. Não vai ser a Madame Branca. Ela não faz esse tipo de coisa ela mesma. Mas enquanto o pesadelo está acontecendo, o incêndio, ou as facadas, ou o espancamento, você percebe uma coisa que você sempre soube durante toda a sua vida. A Madame Branca nunca esquece. Ela só vai parar quando você estiver morta. Então, a partir desse trecho dá para perceber por que as mulheres, as empregadas, não querem participar do projeto da Skeeter. Não é só porque é contra a lei. É por causa de toda essa questão social que elas têm medo de participar. Mas, mesmo assim, a Skeeter, ela insiste. Então, ela vai até a Aibileen e ela insiste, até que ela consegue convencer a Aibileen. E a partir daí, a história deslancha, que é uma beleza, um monte de coisa acontece. Pra vocês terem uma noção, olha a quantidade de fitinha que eu coloquei aqui. Esse é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Esse livro tem filme, inclusive essa capa é a capa do filme. É aquele... tá inclusive aqui, ó. É o filme Histórias Cruzadas, tem disponível no Netflix. Eu recomendo muito que assista, porque a adaptação ficou muito bem feita. E esse filme ele foi indicado ao Oscar, e a atriz que faz a Minnie ganhou o Oscar de atriz coadjuvante por causa desse filme. Vocês me perdoem porque eu não lembro o nome dela nesse momento, mas eu vou procurar e eu vou colocar aí pra vocês saberem. Esse filme ele é muito bom. A Catherine, ela escreve muito bem. E é legal que mesmo que tenha 3 pontos de vista diferentes ao longo de toda a história, a gente não se perde. Uma linha cronológica muito bem definida. Ela é interessante porque ela muda o jeito de escrever conforme a personagem. Então, a Skeeter, ela é toda certinha, ela fala todas as palavras corretamente, ela tem muita eloquência, ela fala muito bem. A Aibileen, que não é tão letrada quanto a Skeeter, mas é um pouco mais letrada, ela fala, ela come algumas sílabas, ela fala algumas gírias e tudo mais, mas... Oi, mamãe! Oi, Bibi! Vem cá, dá oi. Vem cá. Ai, que coisa linda! Olha esse amor! Olha quanto amor! Ai, que amor, Bibi! Ai,
Amiga! E quando ela vai escrever a história do ponto de vista da Minnie, a Minnie não é nem um pouco letrada como a Aibileen, por exemplo. Então ela fala muito mais gíria, ela tem... Não vai sair, amor. Não vou abrir. Ela fala muito mais gíria, ela fala de um jeito que você dá pra perceber que ela é bem caipirona, assim, entre aspas. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Todos os pontos de vista são em primeira pessoa. O livro é maravilhoso. A Catherine escreve muito bem. Leiam esse livro. Eu acho que por enquanto ele só tá disponível no estante virtual, mas ele tá tipo R$20 no estante virtual. Comprem esse livro, peguem emprestado dos seus amigos, leiam, é uma coisa maravilhosa. E eu recomendo também assistir ao filme, porque foi muito bem feito, foi muito bem produzido. Então é isso, se você gostou dessa resenha, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, deixe nos comentários... Para de me atrapalhar! Para de me atrapalhar! Deixa aqui nos comentários o que você achou. E me siga nas minhas redes sociais também, todos os links vão estar aqui embaixo na descrição. E é isso aí, galera. Um beijo e até o próximo vídeo.